Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor aqui do Química em Libras, professor Elenilson, e hoje nós vamos aprender o tema importantíssimo das provas do Enem, que é o que? A cinética, né? Cinética química. Isso significa o quê? Então esse tema significa o movimento, né? Mas o movimento, sim, o movimento. Não o movimento da física, mas esse aqui da química, que é uma transformação, né? Um exemplo. Um exemplo de uma transformação rápida, de uma reação rápida. Então, nós temos então uma reação 2H2 mais O2 gerando 2H2O, né? A água. É importante informar a vocês, né? Como a gente mostra uma reação química, né? Como a gente apresenta ela. Percebam, primeiro, o 2, bem no início, né? significa o coeficiente estequiométrico depois dele, esse é o número do início, bem no início das moléculas, e esse númerozinho menor abaixo é o índice estequiométrico. Então, eu vou explicar como a gente utiliza esses números na reação. Então, o 2 é o coeficiente estequiométrico, né? A gente apresenta o 2 depois o elemento químico, e por fim o índice, né? O índice, percebam que o índice tem esse movimento para baixo. Ok? Agora que vocês já decoraram isso tudo, vamos lá. Apresentar uma reação química novamente. A reação química que vocês estão vendo aqui, 2H2 mais O2, gerando duas moléculas de água, H2O. Nós já aprendemos, né, em aulas passadas isso. A cinética, com esse sinal aqui, a cinética química, ela vai nos explicar, né, que se uma reação ela pode ser rápida ou ela pode ser lenta. Né? Um exemplo aqui de uma reação lenta. Esse é um exemplo de uma reação muito lenta, porque o H2, né, e o oxigênio 2 na fase gasosa, eles precisam encontrar um ao outro para que aconteça essa reação química. Né? É muito lenta. Até um encontrar o outro demora demais. Né? Então, por isso que é uma reação. Mas se você ligar uma faísca, ele dá uma veloz, né? Extremamente rápida. Então, esse é um exemplo de uma reação lenta, né? Naturalmente lenta, ou se ela for impulsionada por uma faísca, ela é extremamente rápida, causa até uma explosão. Tá? Outros exemplos, né? Esse aqui são outros exemplos, como os fogos de artifício, né? Feliz Ano Novo, né? Vocês conhecem, vocês já viram, né? Vocês já assistiram esses fogos estourando. É uma reação rápida, porque ela vai subindo e quando chega lá em cima ela precisa estourar e produzir essa reação rápida. Outro exemplo é uma vela. Né? Você olha para a vela e ela é mais ou menos lenta, né? Por quê? Porque você precisa que aquela vela forneça luz, né, pela sua chama por horas e horas, 1, 2, 3, 4 horas, 5, e ela vai lentamente sumindo. E então ela está aí nesse meio termo entre rápida e lenta. Né? Um outro exemplo é uma reação extremamente lenta. Né? Vocês estão vendo aí
E aí vocês olham para o prego lentamente, com a ação de chuva, vento, né? Aquele prego ele vai lentamente sumindo, né? Enferrujando, mudando de cor, ficando preto, escuro. Lentamente essa reação vai acontecendo, né? Então esse ferro, né? Que é feito prego junto com o ar, ele vai reagindo e essa reação vai acontecendo lentamente. Então esses três, a primeira, um exemplo de reação rápida, outro uma reação mais ou menos rápida e por fim uma reação lenta. Então agora, como é que a gente calcula, né, e responde se uma reação é rápida ou lenta? Como é que a gente faz isso? A gente precisa primeiramente fazer o quê? Fazer uma pesquisa e um experimento para avaliar o tempo, né? Conforme esse tempo passa, essa reação acontece. Igual na física, né? Quando a gente fica olhando os carros, né, e vai dizendo se o carro é rápido ou lento, né? Esse carro que passa, a gente precisa calcular esse tempo, né, o quão rápido ele passa. Né? Ou se o carro passa lentamente, a gente também precisa calcular esse tempo para dizer que esse é lento. Né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa utilizar o tempo. Né? O tempo é importantíssimo. Da mesma forma, a gente faz isso na química. A gente precisa avaliar levando em consideração o tempo. E também avaliar a concentração. Se a concentração some muito rápido, essa reação combina com a reação rápida, ela é uma reação rápida. Da mesma forma que se a concentração some lentamente, né, significa que essa reação é uma reação lenta. Um outro exemplo para mostrar para vocês é uma reação de 2NH3, né, gerando aí N2 mais 3H2. Essa reação da amônia vai consumindo a amônia lentamente. Primeiro, para iniciar, a gente tem 8 mols por litro de amônia, né, e começa a fazer a contagem do tempo. Depois de 1 hora, a gente avalia novamente a concentração e percebe que ela baixou para 4 mols por litro. Depois baixou para 2 e essa concentração vai baixando gradativamente conforme o tempo vai passando. Baixou para 2 mols. E a gente continua marcando o tempo, após 3 horas ela vai baixar, a gente avalia. Vamos perceber que ela baixou mais ainda, né? Para 1 mol por litro. Então, se a gente avaliar o tempo, né, e a concentração, quanto essa concentração some, a gente pode perceber que essa reação é rápida ou lenta. Né? Então, para a gente fazer isso, eu vou mostrar graficamente como. Né? A gente avalia isso graficamente. Né? Vejam aí o gráfico ao lado. Como é que essa amônia vai sumindo. Né? Então, se o gráfico ele for uma reta bem íngreme para baixo, significa que é uma reação rápida. Né? Porque ele vai sumir rapidamente. Ele não precisa de 1 hora para sumir. Né? Rapidamente ele vai desaparecer. Então, se você avalia um gráfico em que ele apresenta uma reta que vai se estendendo no tempo, significa que é uma reação lenta. Né? Então, como a gente vai avaliar se é rápida ou lenta? Né? Que a gente não precisa estar avaliando graficamente, a gente precisa calcular e mostrar um número como resposta. Então, vou mostrar para vocês aqui se é rápido ou lento, comparando essas reações, né? Comparando essas. Graficamente também é possível, né? Mas vamos lá. É importante a gente utilizar essa equação, que vai mostrar a quantidade. Né? Percebam, a velocidade média de consumo da reação é o movimento, né? Se é rápida, se é uma reação, se é cinética química rápida.
Então, a quantidade dessa concentração de mols, né, que vai sumindo com o passar do tempo. Né? A gente divide a quantidade pelo tempo e obtém o valor. Exemplo, percebam. Nesse nosso exemplo, né, de início a gente tem 8 mols por litro de concentração. Nossa concentração é 8. Com o passar do tempo, percebam que no início não tem tempo, porque é zero, é o início, né? Depois que começa a ser contado esse tempo, ó, passando-se 1 hora. Passando-se 1 hora, a gente vai avaliar a concentração novamente e vai perceber que agora a nossa concentração é 4 mols por litro. Então a gente pode calcular a partir dessas quantidades de início e fim, né? E também calculando o tempo, início e fim. Organizando essas quantidades. Então lembrem que esse sinal significa o cálculo entre o final menos o inicial. Então, o final da concentração. Então, se a gente avaliar o inicial e o final nesse espaço, e aí organizando o final, a quantidade final é menos, que é 4, né? Menos o início. Quanto era o início? Era 8. É 8. A quantidade inicial é 8. E o tempo? Quanto de tempo? 1 hora. Porque o início, né? O início da reação era 0, né? Até 1 hora após, que é o fim. Então, o fim menos o início novamente. O início que era 0. Então, qual a resposta? Menos 4 sobre 1. Né? Quando você fica olhando para o tempo, 1 positivo, ok. O tempo é sempre positivo. Né? Não tem tempo negativo no passado. É sempre o futuro. Sempre para o futuro. Mas a concentração. Você tem concentração negativa? Não tem, também não tem. Mas na química, a gente tem concentração que some, né? Que significa esse sumir, diminuir progressivamente, e a gente, utilizando a letra grega delta, é o inicial menos o final, a resposta dá negativa, né? Mas não pode concentração negativa. Por isso que a gente usa o módulo desse valor. Né? Matematicamente, a gente mostra o módulo com duas hastes paralelas, dois traços paralelos, que significa que tudo que está ali dentro é positivo, ou transforma para positivo. Né? E a resposta, desculpa. Então, a resposta ela vai ser positiva. Desse exemplo aqui, vai ser o quê? Vai ser menos 4, módulo de menos 4, sobre 1. E a resposta vai ser obrigatoriamente positiva. Né? Ele vai transformar, o módulo vai transformar todos os valores negativos em positivo, e a resposta vai ser 4. Mas 4 o quê? Né? Lembram que em cima, que era a quantidade de mols, representado por mol por litro, né? Que é a concentração. Então, quando a
a gente divide pelo volume, né, em litros, a gente tem a concentração, e embaixo nós temos o tempo. Que significa a resposta em mol por litro, vezes o tempo aqui, ó. Vezes o tempo. É importante, pessoal, mostrar os números combinando sempre com as quantidades, seja com concentração ou tempo, né? Essas unidades são importantes que vocês mostrem nas unidades corretas, né? Então, o significado de hora, 1, 2, 3 horas, né? Que é o que passa da reação e como a concentração vai diminuindo com o passar do tempo, né? E essas quantidades em hora, representado por hora, que era o que tinha no informe da questão. Mas é importante que vocês usem sempre a unidade correta, né? O significado de cada um. T de tempo significa, pode ser hora, 1, 2, 3 horas, vocês podem minutos também, pode ser segundos, pode ser qualquer unidade. Vocês têm que mostrar a unidade correta, ok? Então, pessoal, é importante a cinética química na nossa vida, né? Você vê isso, né? Tem cinética química em tudo, ok? Muito obrigado. Curtam, também compartilhem, né? Façam um comentário de vocês, deixem a opinião de vocês. É livre. Tchau, tchau, até mais.